Alô, graça e paz da parte do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez agora continuando a nossa caminhada de fé aqui nesse mundo, um mundo tão conturbado, tão difícil, mas nós aprendemos sempre com as palavras de Jesus. Jesus disse para a igreja orar, e em qualquer momento, em todo tempo, num determinado momento de lutas e de dificuldades, de alta tensão, do coração dos discípulos de Jesus, e dele também, quando ele estava no Getsemane, ele orando e orando e orando, durante 3 vezes orando, ele encontra os seus discípulos exaustos, parados, com muita dificuldade, para vencer aquele momento. E então ele disse para eles: orai sem cessar, para que não venham cair em tentação. Todas as vezes em que nós nos encontramos numa situação de dificuldade grande, num momento de dificuldades que envolve o nosso racional e principalmente o nosso emocional, é importante que nós abasteçamos o nosso espírito, a nossa área espiritual, da presença de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Isso nós alcançamos e podemos fazer em oração. É sempre na oração que nós buscamos os elementos que abastecem a nossa alma. Eles trazem para dentro de nós força, coragem, capacidade para vencermos as nossas dificuldades. Eu quero ler a recomendação de Jesus, logo em seguida, na continuação do seu sermão, o principal sermão, o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. No capítulo 7, do verso 7 ao verso 14, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Observa que Jesus faz uma comparação entre um pai bondoso, um pai que responde, um pai que atende, e a possibilidade de um pai que não viria atender o pedido de um pão do seu filho. Então ele está dizendo, com isso aqui, ele está garantindo que a oração será respondida. Então ele disse: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Veja a diferença entre um peixe e uma serpente, uma cobra. Jesus, ele trabalha com a possibilidade de você ter tudo, ou de você estar no zero, não ter nada, com ainda o perigo de sofrer o dano dessa ausência do que você precisa. Ele disse: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Entendeu, meu querido irmão, minha querida irmã? Que ele chama o vosso Pai, esse Pai em maiúsculo, o Pai de todos os obedientes, o Pai de todos os que aceitam e creem no seu Filho, da mensagem da salvação. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, ele responde aqui. Ele é Pai, e o Pai quer o bem do seu filho. Tudo quanto, pois, quereis, ele diz aqui, que os homens
tudo, pois quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu quero o bem para a minha própria vida, e eu busco esse bem na pessoa do meu Pai, do reino dos céus, de Jesus Cristo. Eu quero o bem, mas eu posso querer, da mesma forma que eu quero o bem para a minha vida, eu quero para o meu próximo. Eu quero para você. Nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, a nossa oração tem sido intensa em favor das pessoas. Quantas pessoas assustadas, quantas pessoas aprisionadas mesmo, elas não saem do seu ninho por nada, por medo de morrer antes da hora, morrer antes do tempo. E a gente não gosta de lembrar que há tempo nenhum para morrer. Ninguém quer saber dessa história de morte. Mas aí vem a coisa de uma forma assustadora, uma crueldade, uma forma tão desumana que essa epidemia está trazendo à população. Então, queridos, é o momento de confiar, é o momento de orar, é o momento de nos alegrarmos no Senhor Jesus. É o momento de dizermos uns aos outros: levante a cabeça, Deus está conosco, e o caminho é esse. Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, ele é o rumo, ele é o foco, ele é o tudo que eu e você precisamos ter todos os dias. Eu estou ancorado nas palavras de Jesus. Eu caminho nessa escritura. Eu sigo por esse lado aqui que o Espírito Santo me deu a graça de conhecer Jesus, conhecer a sua palavra, conhecer os mistérios da fé e conhecer tantos milagres que o Senhor Jesus já operou. Palpáveis, milagres palpáveis. Por que ele iria negar agora? Nessa fase da vida, eu não estarei me expondo, mas não estarei também assustado. Não, meus irmãos, eu sou um homem precavido e oriento a cada um dos meus irmãos: seja precavido, seja prudente. Jesus nos ensina isso quando ele disse: sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Olha só, sempre os extremos, né? Simples, a simplicidade, a ausência de vaidade, a ausência de soberba, a ausência de arrogância, a ausência de uma pessoa que parece que é dono do mundo. Não, irmão, não somos dono do mundo, nem da nossa própria vida. Deus é o dono da minha vida, e Ele é o dono da sua vida. Sendo Ele o dono, Ele faz o que quiser da nossa vida, e nós obedecemos ao Senhor em tudo que Ele nos manda fazer. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Escritura Sagrada, nós sabemos sobre assunto de fé, sobre assunto de oração, sobre assunto de santidade na vida, na caminhada, sobre assunto de amor, amar uns aos outros. Quando Jesus diz para eu amar o meu próximo, subentende que eu cuido da minha vida também, ao ponto de não me deixar colocar em riscos, em perigos. Eu cuido da minha própria vida. Se eu cuido é porque eu amo essa vida que não é minha, ela é de Deus em mim. Você vive os anos que Deus te deu para Ele. Você vive para Deus, você vive para você vive para o seu próximo. É nessa caminhada e neste foco que nós devemos viver e sentir. A palavra no Salmo 1, ele disse: aquele que medita na palavra e ama a palavra dia e noite, certamente esse sobreviverá às durezas da vida. O Senhor Jesus, Ele ensina por diversas formas
a nossa caminhada. Quando Jesus fala para os seus discípulos, lá no finalzinho já dos seus dias aqui, lá no capítulo 18 de Lucas, que foi escrito essa palavra do Senhor Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele conta para nós, ele fala sobre um credor iníquo, difícil, complicado, e ele estava falando sobre esse indivíduo, e ele fala da maldade. Ele era um juiz, não era um credor, era um juiz. É o Lucas 18, do verso 1 em diante. Ele diz assim, Jesus falando esta palavra, ele diz assim, é uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A minha palavra hoje ela está muito focada na oração. Está focada naquilo para o qual o nosso tempo está nos disponibilizando. Momentos de meditar, de ler a palavra e de orar. Motivos para orar agora, os motivos aumentaram. Ele diz assim, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Ele disse que esse juiz era um cara que não temia Deus. Certamente ele saberia sobre Deus, mas ele não temia Deus, ele era extremamente arrogante. E não só não temia Deus, como não respeitava homem algum. Você sabe que alguns juízes, às vezes eles acham que realmente são. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas, depois disso, disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a me molestar, a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A questão é essa. Muitas das nossas orações parecem não estarem sendo ouvidas por Deus. Não é verdade, não existe oração não ouvida. Existe oração que às vezes você faz sem nenhuma sabedoria, sem nenhum propósito de abençoar o próximo ou a própria pessoa, ou você pede, busca uma coisa para o seu próprio bem. Nada é exclusivamente nosso e para nós. Todas as coisas vêm para que nós possamos usá-las em benefício das outras pessoas. A minha vida é um serviço da igreja. A sua vida é um serviço da sua família e de mais alguém. A nossa vida ela está ligada a uma pluralidade de efeitos e de ações. O indivíduo que acumula para si, ou que busca para si, ele atesta um egoísmo muito grande, é o egocentrismo. Deus não responderá, Deus ouvirá, mas certamente a resposta não virá dessa forma. Às vezes a oração é intensa e ela vem de uma forma contrária, para que a pessoa se ache no lugar que Deus quer. Jesus, Ele quer sempre nos dar, nos abençoar, nos colocar no nosso lugar. Faça a oração certa, que você será ouvido e você será respondido. A oração intercessória, então é a oração que Deus quer ouvir. Imagine no seu coração, qual é a oração que Deus gostaria de ouvir dos meus lábios? Uma oração egoísta? Uma oração voltada para os meus problemas ou para a minha vida? Ou uma oração que eu clamo em favor do meu próximo,
das pessoas. Pense nisso. Pense nisso na hora que você for orar. A oração não precisa ser aquele grito de clamor, como se você estivesse desesperado. A oração deve ser com fé, suave, tranquilo, pedindo. Você pode fazê-la várias vezes. Ele disse: batei e dar-se-vos-á, buscais e acharei. Todo o que pede recebe, todo o que busca acha. Jesus quer nos atender. Olha, queridos irmãos, a palavra nos leva exatamente para esse ponto, para você ter fé, ter força, ter coragem e buscar a Deus sempre no que Ele quer lhe responder. Eu continuo dizendo para o meu irmão: o tempo está difícil, está complicado, não retroceda, não curve a sua cabeça, firme com a sua fé na sua igreja. A igreja está de braços abertos, o nosso coração. Eu quero nesse momento aqui, falo de oração, agradecer muito a Deus pelos meus auxiliares aqui, pelo meu bispo, pelos meus pastores, que criaram ali um ambiente de oração no pátio da igreja. Essa equipe de guerreiros que caminham conosco. Que Deus possa dar forças a eles para que essa alegria, esse prazer de fazê-lo nunca acabe. Eu quero agradecer a Deus pela inspiração do meu bispo Josué, que está firme com você. Vocês já imaginaram? Eu recolhido em casa, eu um pouco assim, parado nessa caminhada da minha vida. Como é que Deus é? Deus, irmãos. Deus gosta de você, Deus ama essa igreja e Deus ama esse ministério. Coloque a sua vida na mão de Deus. Eu tenho orado para que Deus nos ajude cada vez mais. Olha só, tudo com humildade, tudo com coração aberto. Quem é humilde de coração, ora a Deus. Eu tenho clamado pelas pessoas que eu fico sabendo que estão doentes, que estão sofrendo alguma coisa. E tenho certeza que Deus está ouvindo e consolando esses corações. Na nossa igreja nós estamos juntos. Eu quero só, para encerrar, falar de uma palavra em que a oração também tem acolhida para chegar no trono de Deus. Chama como você pede a Deus com humildade. Você busca a Deus com o coração quebrantado. Nos Salmos, primeiro, verso 25, a palavra diz assim, Salmo 25, verso 9: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O salmista está pedindo que o caminho do humilde seja no caminho de justiça, não lhe cause nenhum dano na sua caminhada. E ele disse: ensina os mansos no seu caminho, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O manso acha o caminho. A justiça de Deus alcance coração humilde e quebrantado. Querido, minha querida, esse é o caminho. A simplicidade, sem nenhum simplismo. Conhecimento nunca é demais. Aliás, quanto mais você se informar de Deus, pela sua palavra, na sua vida, mais você alcança a graça de Deus. Conhecimento de Deus é sempre bem-vindo. No máximo, busque conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e praticar com humildade de coração, sabendo que Deus conhece tudo e a nossa vida é muito frágil. Sem Deus a nossa vida é um desastre. Com Deus a nossa vida é uma glória. Por mais que o momento seja tenebroso, Deus está conosco. Lembra daquela palavra? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, tu estás comigo. O salmista estava passando por dificuldade e ele faz essa declaração maravilhosa. E nós fazemos essa mesma declaração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tenho que ter essa confiança. Todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar,
sobre qualquer situação. Glórias a Deus por isso. Eu quero agora, nesse momento, fazer uma pequena oração. Oração para que a mão de Deus cubra a igreja dele. Nesse momento em que nós estamos apenas com alguns lugares na igreja, e que eu convido você que está inscrito, venha no culto, porque vai ter sempre uma presença maravilhosa aqui. O nosso bispo está aqui para trazer uma palavra ao seu coração. E eu estou, sempre que é possível, falando com você neste final de dia. Glórias a Deus por tudo isso. Vamos orar. Ore comigo nesse momento. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus disse: tudo que pediram, Pai, em meu nome, isso eu farei. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Glórias a Deus pelo nome de Jesus Cristo dado à igreja com esse poder. Glórias a Deus pela ação do Espírito Santo dirigindo a igreja, como o mordomo da igreja, dirigindo o nosso coração e nos dando força para avançar e para vencer. Glórias a Deus, e no nome de Jesus Cristo eu oro em favor da vida do meu irmão, da minha irmã. Nesse momento e nessa fase em que o mundo está assustado, o mundo está abatido, o mundo está com medo do terror de um vírus, de apenas um vírus. Nós estamos ancorados em Jesus Cristo, no nome dEle, na palavra dEle. E nessa hora eu digo, para que a mão de Deus esteja cobrindo a mente e o coração do meu irmão e da minha irmã, para que a alegria não lhe falte, amor não lhe falte, e os meus companheiros de idade avançada, como eu, saiba que Jesus Cristo conhece antes de você ser formado, até o seu último segundo de vida nesta matéria, e Ele não permitirá que você venha perecer na matéria antes. Embora o seu espírito esteja salvo, a sua matéria vai viver enquanto ela for útil a você e a sua família e a igreja do Senhor. Confie em Deus, acredite nele e vamos para frente, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Jesus Cristo está cuidando de nós. Que a mão dele, a presença dele, a ação do Espírito Santo cubra a sua família, a sua casa, e porventura alguns que estão ainda sofrendo alguma doença, em nome de Jesus Cristo, doença, você não é dona deste corpo, saia agora, meu irmão e minha irmã, fique sarado no poder do nome de Jesus Cristo. Eu oro e ordeno que a doença saia, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Saia deste corpo, agora e sempre. Abençoa essa vida. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nesse momento eu digo ao seu coração: agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Entregue sua vida a Ele e deixa Ele tomar conta de você. Vamos para a frente. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro.